Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 13. Quando eu estava estudando esse texto, tempos atrás, eu me lembrei da minha infância. E já faz bastante tempo, vocês estão vendo. E na minha infância eu lembro que sempre que eu me feria, um machucado, eu ia chorando para minha mãe. E minha mãe então me recebia nos seus braços, naquele tempo era possível fazer isso, e me acalentava, e ela sempre dizia: vai passar. Eu não vou contar para vocês o meu apelido de família não, tá? Senão vocês vão dar risadas de mim. Mas ela sempre dizia: Nelson, vai passar. Vai passar. Bem, eu cresci. E crescendo, eu descobri que existem machucados que realmente passam. Mas existem outros que não passam. Ou pelo menos não passam da forma como nós achávamos que iria passar e nem com a rapidez que gostaríamos que passasse. Queridos, todos nós passamos por circunstâncias difíceis. Mas existem algumas circunstâncias que perduram por um longo tempo, por um tempo longo demais, muito mais que nós gostaríamos. E a pandemia, ela tem mostrado isso para a gente. Eu lembro que o pastor Davi vai lembrar disso, no início do ano passado, estávamos em conferência do Prega a Palavra, aqui no Palavra da Vida, no início do ano. Isso era março, início de março. E aí começou a pandemia, os conferencistas começaram a antecipar as passagens para voltar para suas casas, mas a sensação era: não, daqui a um mês está tudo certo, daqui a um mês vai tudo voltar ao normal. Estamos há 1 ano e meio, indo para o 2º ano, e não passou. Nós vivemos à sombra da morte, nós vivemos à sombra de doenças e enfermidades que estão ceifando nossos queridos, nossos parentes, nossos familiares. Mas, além disso, nós temos sofrido a perda de emprego, nós vivemos sob uma tensão financeira, pobreza até mesmo em relação a necessidades básicas. Nós temos feito aqui, levantado campanhas para ajudar irmãos queridos que estão passando por situações difíceis, situações econômicas difíceis. Nós temos sonhos frustrados, objetivos bloqueados, pausados, tentativas cada vez mais fracassadas. Olhamos ao nosso redor, parece que o mal triunfa. Os inimigos do povo de Deus parece que estão cada vez mais prosperando. Essas circunstâncias difíceis, que são prolongadas por mais tempo que nós podemos suportar, queridos, elas incidem sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, de tal maneira que vem muita indagação em nossa mente. São muitas perguntas. Uma delas é: será que crente sofre? Sim, nós sabemos que sofre, mas na sua alma, nas suas emoções, será que crente sofre? Charles Spurgeon, ele diria um estrondo sim. Ele foi um pregador britânico do século XIX. Ele sofreu enfermidades físicas atrozes que não passaram. Elas permaneceram ao longo de todo o seu ministério. Além de tudo, ele teve várias crises de profunda tristeza. E aí ele escreveu o seguinte, que está no livro A Depressão de Spurgeon. Diz assim: a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas
e não mais. Mas a alma, preste bem atenção nisso, pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. John Piper, concordando com Spurgeon, no livro Quando a Escuridão Não Passa, ele vai dizer o seguinte: santos de verdade enfrentam períodos de escuridão, e caso faleçam em meio a um desses períodos, isso não é um sinal claro de que não eram nascidos de novo, nem de que não estavam sendo sustentados em sua escuridão pela mão soberana da graça. Sim, nós crentes no Senhor Jesus, crentes fiéis no Senhor, nós podemos passar por momentos de escuridão, de profunda escuridão da alma. E essa experiência é a experiência do rei Davi, quando ele se expressa nesse salmo. Perceba no salmo, o verso 1 e verso 2, que ele traz uma pergunta: até quando? E ele repete isso 4 vezes. Aqui é um lamento, e aqui é uma ênfase. Se fosse uma redação do Enem, cadê a turma aí que vai fazer o Enem esse ano? Se fosse uma redação do Enem, o estudante levaria bomba. Mas aqui é um hebraísmo, isso significa que ele está dando ênfase a alguma coisa que ele quer passar. É assim que o poeta da antiguidade hebreu, ele se expressava quando ele queria enfatizar. O que ele está querendo enfatizar? A profunda angústia pela qual ele estava vivendo. E aí, como ele vai expressar essa angústia, é incrível, é de uma beleza impressionante. Nós vamos ver isso aqui hoje à noite. Então, o verso 1 e 2 vai ser o lamento do salmista, o lamento de Davi. O verso 3 e 4, ele faz uma súplica. E o verso 5 e 6, ele então irrompe em louvor. Vamos entender isso. Vamos entender como é que Davi coloca esta expressão de lamento, súplica e louvor. Agora, em poucas palavras, ele vai dizer que aquele que clama ao Senhor o louva por sua bondade. Aquele que clama ao Senhor o louva por sua bondade. Vamos entender isso melhor. Olha o verso 1 e 2. Como eu mencionei, Davi, ele começa com um lamento. É interessante porque o Salmo, ele começa situando-nos minimamente historicamente. Ele diz: ao regente do coro, Salmo de Davi. Aqui ele não diz, ele não especifica que momento da história de Davi ele escreveu este salmo, ou a qual momento ele se referia da história de Davi, o que é muito interessante, porque isso nos faz pensar que poderia ser em qualquer momento da história de Davi, porque sim, ele passou por muitas dificuldades. Ele foi perseguido por Saul. Ele foi traído pelo seu próprio filho, Absalão. Mas aí acabou a história, tudo bem, um feliz para sempre. É mesmo? Olha olha o final da história de Davi. No final da história, ele teve que coroar o seu filho às pressas, porque o seu outro estava querendo usurpar o trono. Então, até o final da sua vida, ele passou momentos muito difíceis, de muito sofrimento. Então, é muito interessante que este salmo, sendo de Davi, não situe historicamente, especificamente, em algum momento da vida de Davi. Mas o fato é que ele está lamentando. E aí a gente precisa diferenciar lamento de murmuração. Você já pensou sobre isso? Qual a diferença entre lamentos e murmuração? É bem simples a gente pensar da seguinte forma. Quando o seu filho pequeno, ele se fere, se machuca,
e aí vai chorando buscar alento no seu colo, o que ele está fazendo? Ele está lamentando ou está murmurando? Ele está lamentando. É um lamento. Agora, quando o seu filho pequeno, ele está lá nas fileiras do supermercado, ele vê aquela barra de chocolate, pensando que ele já comeu 3 outras antes daquela, e aí pede para você, e você diz, não filho, tá bom, chega. E aí ele começa a chorar, se joga no chão em birra. O que ele está fazendo? Lamento ou murmuração? Está murmurando, pronto. Davi aqui, ele está lamentando. O lamento, então, ele não é pecado. Ao contrário, ele é estimulado biblicamente, que o povo de Deus lamente. Agora perceba o seguinte, ele vai dizer o seguinte, no verso 1, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? É interessante porque, de forma paralela, Davi aqui ele coloca 2 sentenças. A segunda sentença, ela está diretamente ligada à primeira sentença. Te esquecerás de mim? Esconderás de mim o teu rosto? E no meio dessas 2 sentenças tem algo extremamente chocante. Para sempre? Querido, o sofrimento, quando ele vem em uma fração de segundos, é uma coisa. Coloque a sua mão sobre uma chama. Não faça isso não, crianças, em casa, não faça isso. Mas passa a sua mão sobre uma chama. Se você passa assim, é uma coisa. Agora, se permanece alguns segundos, e esses segundos vão perdurando, o que acontece? O sofrimento é bem diferente. O que Davi está dizendo aqui é, para sempre, Senhor. A dor, ela é ainda mais intensa, porque ela parece durar muito mais do que nós podemos suportar. Agora, o que é pior é que a expressão que Davi usa aqui, esquecerás e esconderás de mim o teu rosto, agrava ainda mais esse sofrimento que parece perdurar tempo demais. O que significa esconder o rosto? Esconder o rosto tinha a ver com o favor de Deus, o favor, a bênção de Deus. Esse favor e bênção de Deus estava diretamente ligada com a aliança de Deus com o seu povo. Por exemplo, lá em Levítico, abra sua Bíblia aí, Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Dá uma olhada nos versos 14 ao verso 17. Olha só, se não me ouvirdes, verso 14, e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitares os meus estatutos e desprezardes os meus preceitos, e etc, etc, etc. Ele vai usando expressões aqui, se referindo então à quebra da aliança. O que aconteceria? Olha o verso 16. Colocarei sobre vós o terror, a tuberculose, a febre ardente, que consumirão os olhos, farão definhar a vida. Agora olha o verso 17. Voltarei o meu rosto contra vós. Voltarei o meu rosto contra vós. É esse o mesmo sentido que em Deuteronômio 31, diz o seguinte, Deuteronômio 31, verso 17. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei e esconderei o meu rosto dele. Perceba, a rebeldia do povo contra Deus resultava então em que Deus escondia o seu rosto sobre o seu povo, se irava contra o seu povo. Estamos pensando de forma negativa. Agora, vamos pensar de forma positiva. Lá em Números, no capítulo 6, tem a bênção araônica.
Lembra da bênção oraônica? Na bênção oraônica diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então perceba que essa expressão no Salmo 13 que Davi menciona, refere-se então a favor, bênção de Deus. Agora, o que Davi está falando no Salmo 13 é que as circunstâncias difíceis, de profunda tristeza, angústia que ele vivia, mostravam para ele que Deus estava irado com ele. Parecia que Deus não dava mais para ele o seu favor, a sua bênção. Você já teve essa sensação? Parece que tudo dá errado. E aí, então, nesse momento, o que é que você pensa? Deus está super feliz comigo. É assim? Não. Onde foi que eu errei? O que eu fiz? É exatamente isso que Davi está perguntando aqui. Parecia que ele não tinha mais a bênção de Deus, a bênção do Senhor. Queridos, nós passamos por muitas situações de tristeza, um período longo de desemprego, talvez até mesmo um trabalho que traga muita frustração, uma doença que há anos a fio nos consome o vigor. Talvez um marido que segue indiferente ao Senhor, um filho que, a despeito de anos de intercessão por ele segue rejeitando o Evangelho. São situações, sim, que têm o poder de nos assolar a alma. E diante delas, nós nos unimos a Davi e lamentamos: até quando, Senhor? Nós temos a tentação de achar que o rosto de Deus está voltado contra nós. Não temos mais o favor dele. Queridos, mas é exatamente nesse momento que nós precisamos nos lembrar que a nossa sensação de ausência de Deus não significa que Ele esteja ausente. As nossas sensações não retratam, nem sempre retratam a realidade. Embora o nosso sofrimento corporal não nos permita sentir o toque suave do Senhor, Ele com certeza nos segura firme. Nossos sentimentos em relação a Ele, queridos, não nos salvam. É a realidade da mão do Senhor nos segurando que nos salva. É exatamente isso que o pregador Spurgeon, como eu mencionei anteriormente, ele vai dizer no seu livro. Ele diz o seguinte: talvez você não esteja bem, ou talvez tenha desenvolvido uma doença que desgastou intensamente seu sistema nervoso e você esteja deprimido e por isso acha que a graça o está deixando. Mas ela não está. Sua vida espiritual não depende da natureza. Se assim fosse, ela poderia expirar. Ela depende da graça, tão somente da graça. Nunca cessará, a graça nunca cessará de brilhar até que o ilumine para a glória do Senhor. Lendo isso, eu me lembro do aeroporto de Guarulhos. Como estamos com saudade de viagem, então me permita exemplificar isso com o aeroporto. Lá no aeroporto de Guarulhos, entre a ala nacional e a internacional, você já deve ter visto, tem uma esteira rolante. É assim que se chama? Tem a escada rolante e tem a esteira rolante, né? Eu acho aquela esteira o máximo, gente, né? Você está cansado de andar, então você pega aquela esteira. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte: se você entrar na esteira e parar com a sua mala, você vai chegar no final da esteira. Agora, se você for andando, você também vai chegar no final. De repente você estiver atrasado e você for correndo, você também vai chegar no final. E se de repente você estiver profundamente cansado
e deitar a sua mala e sentar na mala, sabe o que vai acontecer? Você também vai chegar no final. Assim é a graça do Senhor. A graça do Senhor nos conduz até a nossa herança celestial. Em alguns momentos nós estamos correndo e dizendo aleluia, louvado seja o Senhor. Mas em outros momentos da vida nós estamos caminhando. Em outros momentos nós estamos nos arrastando. E em outros momentos nós estamos totalmente parados. Mas a esteira da graça do Senhor está nos conduzindo, e ela conduz os filhos de Deus até a herança do Senhor que nos está reservada. Precisamos nos lembrar que não são nossas sensações que nos conduzem, mas a graça de Deus sobre nós. Davi estava descobrindo isso. Veja o verso 2. Ele vai continuar as perguntas, mas existe aqui e ele coloca uma situação que ele vai especificar o motivo da sua aflição. Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Aqui é bem interessante. A situação de tristeza, de angústia, ela é prolongada e ela é intermitente, dia após dia. E aqui ele usa uma expressão, relutarei, dia após dia. Em outra versão, consultarei com a minha alma. Em uma outra ainda vai dizer, terei inquietações, é um turbilhão de pensamentos. Sabe quando você deita no seu travesseiro e você não consegue dormir? Vem um turbilhão de pensamentos na sua cabeça. Qual o remédio que você deve tomar? Como você vai pagar o plano de saúde no final do mês? E o emprego do marido que faltou, você não tem um recurso para o sustento, é um turbilhão de pensamentos. Mas perceba no final do verso 2, que ele vai dizer o seguinte, até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Existe aqui uma situação específica, a exaltação do inimigo. Que inimigo era esse? Que inimigo Davi menciona? Bom, no capítulo anterior, o verso 8, capítulo 12, verso 8, o pastor Jeremias ministrou aqui no domingo passado, o final do capítulo diz assim, quando a corrupção é enaltecida entre os filhos dos homens, os ímpios andam livremente por toda parte. Ou seja, o inimigo de Davi era um ímpio, o pecador, o escarnecedor lá do Salmo 1. E o problema é que estes estavam sendo exaltados. Então, o lamento de Davi era que o mal ele estava prevalecendo, a injustiça estava prevalecendo, o iníquo estava vencendo. Queridos, esse lamento a gente vê por todas as Escrituras, por parte do povo de Deus. Abacuque, o profeta Abacuque, ele começa o seu livro com esse mesmo lamento. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando gritarei violência? Esse é o lamento do povo de Deus. No final das Escrituras, lá em Apocalipse, no capítulo 6, a gente vê esse lamento. Aqueles que foram mortos por conta do testemunho, derramaram o seu sangue por conta de Jesus Cristo. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 10. Olha só. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Querido, clame,
clame ao Senhor, lamente ao Senhor, lamente pelo mal. Igreja do Senhor, lamente pelo mal que ainda existe no mundo. Este não é apenas um desabafo de Davi, mas um convite a todo o povo de Deus. Lamente pela expressão desse mal em um colega de trabalho que ganha promoção, sendo que é um indevasso e não tem zelo nenhum, até mesmo pelo emprego. Lamente pela expressão desse mal naquele político que despreza o Evangelho. Ele trabalha noite e dia pela aprovação de leis que afrontam o Senhor, e parece que seu caminho só prospera. Lamente pelo país, pela ONG, pelos meios de comunicação que rejeitam o Senhor, mas seguem prosperando em seu caminho de propagação do mal. Queridos, nós vivemos um tempo que é para lamentar. E a gente foi tão influenciado pelo triunfalismo de certas teologias evangélicas que a gente tem até dificuldade de achar músicas de lamento. A gente tirou isso do nosso dicionário. A gente tirou isso do nosso saltério, dos nossos cânticos, da nossa vida, da nossa realidade. E quando nós vemos alguém sofrendo ao nosso redor, a gente até estranha. Peraí, esse camarada tem algum problema? Bom, problema tem, mas acho que é com a fé dele. Problema com a fé. Não. A pandemia é um convite ao povo de Deus a lamentar. Nós precisamos lamentar diante do Senhor. Senhor, até quando? Até quando? Agora olha o verso 3 e 4. Aqui, Davi, ele vai deixar o lamento, ele vai passar para a súplica. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Que os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Gente, veja aqui as expressões que ele usa. Logo no verso 3. Atende-me, ouve-me. São expressões de súplica. E pelo que Davi está suplicando? Olha aí no texto. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Ilumina os meus olhos. O que isso significa? O que será que Davi estava querendo dizer com isso? Perceba logo em seguida que ele vai dizer, logo depois que ele diz, ilumina meus olhos, ele diz, para que eu não durma o sono da morte. Ele usa aqui de uma figura de linguagem para expressar a morte, é uma metáfora da morte. Como esse verso é um paralelismo hebraico, então ele vai se expressar dessa forma dizendo, olha, eu preciso, Senhor, de vida, eu preciso de forças para que eu não morra. Quando Jonatas, lá em 1 Samuel, no capítulo 14, relata isso, ele desfalecia de fome. Diz o texto que os seus olhos estavam ficando ofuscados, sem brilho. Foi então quando ele provou o mel, então seus olhos voltaram a brilhar. Sendo assim, Davi, ele está pedindo ao Senhor aqui, Senhor, me dá forças, me dá um novo ânimo, me dá vida, me dá vigor, porque sendo assim, eu não vou adormecer na morte, sendo assim, o meu inimigo não vai dizer, prevaleci contra ele, os meus adversários não vão se alegrar, vindo eu a vacilar. Nós homens,
a gente tem uma certa dificuldade. Eu vou fazer uma confissão masculina aqui. Quando a gente está dirigindo, a gente tem uma dificuldade enorme, se a gente está perdido, de perguntar para as pessoas. É ou não é? É só eu? Graças a Deus pelo GPS. Você pode dar um glória a Deus por isso? A gente não passa mais por isso, né? E aí é incrível porque depois que você dá várias e várias voltas no mesmo lugar e expressa aquela grande segurança de saber exatamente onde você está, naquele momento a sua esposa vira para você e diz: meu bem, você não acha melhor a gente parar para perguntar para alguém? É ou não é? Já passou por isso? Como a gente tem dificuldade de perguntar para Deus. Como a gente tem dificuldade também de se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não tenho vigor. Senhor, acabou-se os meus recursos. Acabou-se a minha capacidade de me virar. Como a gente tem dificuldade de fazer isso? Mas o convite das Escrituras para cada um de nós é: suplique ao Senhor. Suplique, clame ao Senhor que lhe dê forças. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Efésios, no capítulo 6, ele vai dizer: quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir firmes quanto às ciladas do inimigo. Queridos, o inimigo, ele é muito mais poderoso do que nós. Ele é muito mais inteligente, muito mais capaz, muito mais habilidoso, muito mais sábio do que nós. Nós não podemos fazer frente contra ele. Nós não temos em nós mesmos força, vigor para ir contra ele. Mas é exatamente nesse momento, quando nós descobrimos isso, que nós clamamos pelo nosso campeão, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso campeão. Ele tem a força. Ele tem um poder. Ele tem total capacidade. Como nós precisamos ir a Ele. Eu gostava muito do desenho, na minha infância, Asterix e Obelix. Agora eu denunciei a minha idade. Quem que assistia também aqui? Que legal, obrigado por não me deixar sozinho. Eu achava muito legal, porque o desenho, ele falava dos gauleses lutando contra os romanos. E os gauleses, então nessas várias e várias lutas contra os romanos, eles eram militarmente inferiores. E aí, nessas lutas e batalhas, eles começavam a perder inevitavelmente. Mas eles tinham uma fórmula mágica. É tipo Popeye e Olívia. E aí eles então consumiam aquela fórmula mágica, então eles ficavam fortes e venciam. Queridos, nós não temos fórmula mágica nenhuma em nós mesmos. Nós não temos capacidade contra os nossos inimigos. Inimigos esses que são os principados e potestades nas regiões celestes, que estão noite e dia lutando, movendo presidentes, governantes, juízes, pessoas no nosso trabalho, para os seus interesses malévolos contra o povo de Deus. É aí que nós precisamos do nosso Redentor, do nosso campeão, do nosso Senhor Jesus Cristo.
Queridos, o castelo da dúvida que nos vem cada vez mais forte, só será vencido quando o nosso campeão, nós clamamos pelo nosso campeão, e ele vem, e ele vence o gigante desespero. Você tem suplicado ao Senhor? Você tem colocado diante do Senhor as suas lamentações? Veja o verso 5 e 6. Confie na bondade do Senhor e isso te levará ao louvor. É isso que esses versos vão dizer para a gente. Escute. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Perceba como começa o verso 5. Eu não sei como está aí na sua tradução. A minha, século 21, ela vai dizer, mas. Essa conjunção adversativa, ela é belíssima. Ela, sendo posta aqui, a gente tinha que dar um glória a Deus bem pentecostal. Porque Davi, ele vem com lamento, depois ele vem com a súplica, mas agora isso é interrompido, e é interrompido pelo quê? Por uma afirmação de confiança. Mas eu confio na tua benignidade, ou na tua bondade. Essa palavra, gente, aparece 128 vezes nos Salmos, o que é impressionante quando a gente olha para o número de Salmos. São 150 Salmos. 128 aparece a palavra a bondade de Deus. E é por conta da bondade de Deus que o salmista vai dizer, o meu coração se alegra na tua salvação. A alegria do salmista, e que ele experimenta de maneira real e efetiva, em meio ao sofrimento, se dá no momento em que ele olha para Deus e vê a bondade de Deus sendo manifesta na salvação. É por isso que o verso 6 diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É incrível, você não acha? O salmista, ele começa com lamento, até quando, Senhor? E agora ele termina com, cantarei ao Senhor. Por quê? O que mudou? Será que foram as circunstâncias? A pandemia acabou? Foi isso? Ele conseguiu um emprego? Não, o chefe parou de perturbar ele. Não. O que foi que aconteceu? Ele olhou para o Senhor. E olhando para o Senhor, ele viu a bondade do Senhor. Foi a visão da bondade do Senhor que o levou ao louvor. Queridos, a angústia que nós vivemos grita o tempo inteiro, Deus te abandonou. E é exatamente nesse momento que nós precisamos olhar para a cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, nós vemos em alto e bom som, Deus dizendo, não, eu estou com você, eu me importo. Em Cristo, Deus, Ele prova o seu amor para comigo e para com você. Em que Cristo Jesus, Ele morreu não por gente boa, mas por pecadores como eu e você. É na cruz do Calvário que nós experimentamos, de uma vez por todas, da bondade do Senhor. É na cruz que nós vemos que Deus não é como aquelas divindades, aquelas falsas divindades sumérias da Palestina antiga, da Mesopotâmia, onde Deus, as divindades eram até que todo-poderosas.
mas tinham falhas de caráter, tinham interesses escusos, usavam de artimanhas para chegar ao seu propósito, seu plano, sua vontade tirana. Mas, olhando para a cruz, nós vemos que esse Deus, o verdadeiro Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele também é todo bondoso. Ele pode todas as coisas, mas Ele também move todas as coisas para nos salvar. A salvação aqui que Davi menciona é a salvação dos inimigos, mas ela remonta para a salvação que temos na cruz do Calvário. Nós somos escravos da nossa própria carne, nós somos escravos da nossa própria vontade, nós somos escravos do diabo, nós somos escravos desse sistema mundial pecaminoso que se rebela contra Deus. Mas o Senhor olhou para nós com graça e misericórdia, com inteira bondade, ao ponto de enviar o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Como eu posso olhar para esse Deus todo bondoso e desconfiar dele? Desconfiar dos seus planos e desconfiar dos seus infinitos propósitos? Não. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o Deus Todo-Poderoso, que veio em todo amor, em toda bondade, se fez homem como eu, como você, para morrer pelos meus pecados. Davi aqui, ele clama ao Senhor, e clamando ao Senhor, ele encontra a bondade do Senhor, e o louva por sua bondade. Aqueles que clamam ao Senhor, o louvarão por sua bondade. Queridos, o sofrimento é uma realidade. A teologia da prosperidade é um absurdo teológico e também lógico. Aqueles proeminentes em nosso país, é muito interessante que um deles, que prega que é crente não pode ficar doente, recebemos a notícia que ele está hospitalizado. O outro foi para os Estados Unidos tomar vacina. Aquele que pregava que crente não fica doente. O sofrimento é uma realidade. Agora, em meio ao sofrimento, nós precisamos lembrar que a força necessária para superarmos as aflições que são reais nessa vida, ela não vem de nós mesmos, ela vem da graça, vem unicamente da graça que nós temos no Senhor. Mais uma coisa, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso está lá em Romanos capítulo 12, verso 15. Queridos, como a gente precisa não se afastar daqueles que estão chorando. Não se torne indiferente. Não tema ser inoportuno. Incomode aquele que está sofrendo, incomode com o seu abraço. Às vezes a gente pensa, não, eu vou deixar ele tranquilo, porque ele precisa de um momento a sós. Não por sua causa, não por sua ausência. Que não seja por sua ausência. Vá atrás. Agora, ao ir atrás, não se coloque como juiz. Você está sofrendo assim porque você foi imprudente. Você perdeu um parente porque ele fez o que não deveria ter feito. Não seja juiz.
Não seja professor. Não console com uma atitude professoral. Sabe o que é uma atitude professoral? É quando alguém está chorando e você chega para essa pessoa e diz assim: deixa eu te explicar a ontologia do sofrimento. O conselho da palavra de Deus para nós é: chore. Tem alguém chorando? Chore com ele. Esteja com ele. Que o amor de Cristo seja expresso por meio da sua vida. Que você testemunhe do Evangelho que você recebeu, da graça que você recebeu, abraçando, consolando. Tem um livro, chama Quando a Escuridão Não Passa, do John Piper. Lá ele coloca um poema que eu achei belíssimo, eu gostaria de trazer aqui para vocês. E a gente encerra assim. Diz assim: entrega ao vento teus medos, espera e permanece firme. Deus ouve teus gemidos e conta tuas lágrimas. Deus levantará tua cabeça. Por meio de ondas, nuvens e tempestades, Ele gentilmente limpa teu caminho. Espera no tempo dEle. Esta noite, em breve, terminará em dia jubiloso. Muito, muito acima de teu pensamento, o desígnio dEle se revelará. Quando por completo o trabalho Ele tiver terminado, que produziu teu medo desnecessário, deixa ao governo soberano dEle escolher e comandar. E tu, maravilhado, em teu caminho reconheças quão sábia, quão forte é esta mão. Quão forte é a mão do nosso Salvador, do nosso Redentor. Eu quero encorajá-lo nesta noite a descansar no doce braço do nosso campeão, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.